Boa noite a todos. Queria agradecer de antemão pela presença, né? De mais uma vez, mais uma oportunidade de podermos estar aqui, né? E assim, discutir, né, esse conteúdo que às vezes tanto nos enriquece. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui, né? E o que não for aparecendo, vocês me falem aí que eu vou parando e a gente vai voltando aqui e normalizando, tá bom? Tudo certo, pessoal? Me dá só um ok. Vocês conseguem visualizar os slides? Todo mundo visualizando? Todo mundo na mesma página aí, por gentileza? Ok. Então vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada a gente definiu, vou só fazer uma pequena retrospectiva para a gente assim continuar da onde a gente retomou. Na aula passada, a gente viu algumas definições de lei, né? Viu a aplicabilidade ali, bonitinho, viu alguns direitos, alguns deveres, né? Conceituou algumas coisas. Vamos só dar uma recapitulada para a gente prosseguir. Bom, a gente viu as noções, né, pessoal? As noções e princípios do direito em geral, né? Então, a gente definiu que o direito surgiu pela necessidade do homem estabelecer regras em suas relações com os outros. Por quê, pessoal? Porque, assim, viu que do jeito que tá, não dava para continuar, né? Assim, a sociedade como um todo necessitava de uma organização, né? Enfim, de uma mínima civilidade. Bom, a gente definiu o direito, né? Meirelles falou para a gente que é um conjunto de regras, né, e condutas coativamente impostas pelo Estado, né? E, assim, o Estado se organizou, né, para bem comum, vivemos em harmonia, né, em equilíbrio. Bom, e de lá para cá a gente, assim, né, como sociedade, como ser humano, vem evoluindo, né? Às vezes não como a gente quer, né, mas pouco a pouco ali, né? E no âmbito dessa evolução, né, se encontram as leis também, pessoal. E assim, à medida que a gente vai evoluindo, as leis, né, evoluem de acordo com o caráter da sociedade também, que nada mais é, né, que os anseios do povo, né, do pessoal em geral, que é o reflexo da sociedade. E, né, o Brasil antigamente tinha suas leis estranhas, né, como a gente deu alguns exemplos aqui, né, a gente trouxe controle de formigueiros, né, umas coisas assim que a priori não tem muito a ver, aeroporto para alienígenas, e assim por diante. Bom, com relação à liberdade da mulher também, a gente viu que está melhorando, né, é notório, assim, comparando as outras décadas, né, passadas aí, né, que é umas coisas que é até complicado comentar, né, do tanto que a gente vê que a mulher luta, né, e vem cada vez mais garantindo seu espaço aí, né, e não é por menos, né, umas leis bem arbitrárias, bem bem feias, né, por assim dizer. Bom, uh, a gente fez uma avaliação dos dias de hoje, como é a justiça hoje, né, o que é a justiça para nós, né, destoando entre princípios ali de, de aplicação da lei mesmo, né, de como ela é enxergada no país, né? Tem até um exemplo aqui na figura anterior da deusa Artemia, grega, que simboliza a justiça, né, com seus olhos vendados ali, sem fazer distinção, né, a pares, né, a balança simboliza o equilíbrio entre poderes, enfim, né. Bom, aí falamos, né, levantamos um ponto de reflexão, né, como está a justiça hoje, como é a justiça no mundo, né, uh, no contexto geral de como é que está a sociedade, enfim. Abordamos, né, sobre alguns princípios do direito.
Bom, igualdade de condições para acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, enfim, que a Constituição passa para nós, né? O que ela define em sua Carta Magna ali. Bom, vimos o ordenamento jurídico, né, composição das suas leis, como elas são organizadas, né? Do seu topo maior ali, a pirâmide, a gente tem a Constituição, né? E logo abaixo vem as predecessões das leis ali, por assim dizer, né? Que nenhuma lei está acima da Constituição, que seria a Carta Magna, né, do nosso país, né? Que a pirâmide, que as leis são como essa pirâmide, né? Pirâmide de Kelsen, que tem a base os costumes e normas secundárias, né? E do próximo nível, leis extraordinárias, medidas provisórias, leis complementares, enfim, e por último ali, né, no topo da pirâmide, a Constituição. Abordamos, né, falamos da Constituição, né, que é a Carta Magna do país, que as demais leis se baseiam por ela, que nenhuma pode sobrepor a Constituição. As outras leis podem ser restritivas tanto quanto a Constituição, mas nenhuma pode sobrepor a ela. Bom, demos exemplos, né, de princípios da igualdade, né, enfim, algumas leis previstas na Carta Magna. Falamos um pouco das leis complementares, né? Aí viemos exemplificar, de acordo com a pirâmide que vimos. Leis ordinárias, né? Leis comuns, ditas gerais, né? No âmbito gerais, as leis primárias. Convenções internacionais, né? Os tratados multilaterais aí, que o Brasil faz parte, como é o caso da Organização Internacional do Trabalho ali, né? As leis delegadas, né, leis elaboradas pelo presidente da República, né, medidas provisórias, né, falamos da medida provisória, que tem força de lei, né, a medida provisória ali tem uma validade, salvo engano, de 60 dias, dentro de 60 dias, se ela não for tornada lei efetivamente, ela cai, né, por assim dizer, ela não tem mais validade, lembrando que ela precisa passar na Casa Legislativa ali, né, tanto ser votado pelos deputados quanto senadores. Bom, decretos legislativos, né? Espécies de normas que têm como conteúdo as matérias e competências exclusivas do Congresso Nacional, resoluções, né? Atos administrativos pedidos pelas altas autoridades, instruções normativas, né? Atos administrativos pedidos pelos ministros do Estado, portarias, né? Também atos administrativos internos. Normalmente, quando tem essas alterações de leis e atualizações, elas vêm por portarias. Bom, vimos as normas regulamentadoras, né? Na ocasião a gente comentou que as normas regulamentadoras têm um status de lei, mas tecnicamente elas não são lei, né? Entre aspas, a gente classifica, né? Classifica que eu digo assim, tem um status mesmo de lei, né? Para todos os efeitos, assim dizemos que é lei, mas ela adentra no ordenamento jurídico como lei, e lembrando que para ser lei precisa ser votada pela Casa Legislativa ali, deputados e senadores, ela nesse caso, elas não são votadas, né? A gente comentou também que elas são votadas por uma banca ali, né? São incluídas nas NRs, ou excluídas, ou autorizadas pela que a gente chama de comissão tripartite, que é o representante dos empregados, né? Do empregador e do governo, né? E é uma banca toda ali formada também por um corpo jurídico, né? Que demora, né? Até que se aprova a lei, as NRs, porque elas só atualizam de tempo em tempo, né? Falamos também que nem sempre elas acompanham a modernidade ao qual a gente, né, está presente nos dias de hoje, né? Não acompanha. Vocês podem notar, pegar as NRs ali e falar assim, nossa, né, isso aqui é antigo, porque eu não acompanho. Hoje a tecnologia está muito, como diz, está muito veloz, né? Cada dia está saindo coisas diferentes, mas as atualizações, se vocês forem olhar, né, vão chegando coisas novas, mais recentes, enfim, né? Pouco a pouco vai se fazendo melhor as NRs. Bom, a gente falou que é um conjunto de 38 NRs, né? Porém, duas foram revogadas
a expressão prévia em caráter de modernização e desburocratização, e a NR27 também, que foi um caráter de modernização, né, e também, o STF, salvo engano, ali, eles aboliram o uso, né, controlado de amianto. Foi também uma das causas que levaram a, a como diz, a revogar a NR27. Mas a NR27 é registro profissional, não quer dizer que não tem um registro profissional, pelo contrário, o técnico tem que ter esse registro profissional, porém tornou mais fácil a obtenção desse registro. Antigamente, como é que era? As delegacias do trabalho, tudo mais, tinha que protocolar seus documentos, né? Seu registro, levar lá, munido de muita coisa, xerox disso, xerox daquilo, né? E a modernidade vem justamente para simplificar esse processo, né? Hoje é tudo o requerimento feito online, de forma mais rápida, mais objetiva, enfim, né? Aí não fez muito sentido esse registro profissional. Não quer dizer que você não precise dele, você tem que ter ele, mas ficou mais fácil, né? Mais fácil no sentido de mexer com papelada com a documentação. Bom, uh, notas técnicas, vimos algumas definições, né? São documentos oficiais elaborados com a intenção de esclarecer e orientar. Bom, vimos a evolução da Constituição do Brasil lá da época de 1824, né? Depois da dependência do Brasil, lá pelo Dom Pedro I, salvo engano, o Dom Pedro I ascendeu ao trono em 1822, depois que o pai dele, Dom João VI, foi, foi, foi contornar uma revolução liberal lá no Porto, lá em Portugal, enfim. Aí aqui a gente tem toda uma história, né, a capa das constituições aqui, pela qual o Brasil passou, né, o processo histórico. Desde 1824 até a, a de 88, né, 1988 é a última Constituição, e até então é a que nos rege aqui. Bom, falando da organização dos três poderes, né, legislativo, o pessoal que faz a votação das leis, enfim, lá, o Câmara dos Deputados, o Senado, o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, e o Poder Judiciário, que seria o Supremo Tribunal Federal. Bom, falamos de cada um, demos exemplos, né? O Poder Legislativo elabora as leis, fiscaliza o Poder Executivo, mas nem sempre é o que acontece, né? Para falar assim, no Brasil que estamos vivendo de hoje, né? Que é um poder disputando com o outro, né? Enfim. Poder Executivo, né? A principal função, governar o povo, administrar os interesses públicos, quando realmente estão interessados no interesse público, né? Levantamos alguns pontos, tudo mais, mas nos atemos a falar mesmo né, teoricamente né, da sua função, enfim, das suas diretrizes, ao qual se faria jus se eles fossem certos, né? Bom, Poder Judiciário, né, tem sua função garantir, defendendo os direitos, promovendo a justiça, né? Enfim, demos exemplos, justiça do trabalho, enfim. As funções essenciais da justiça, né, prevista na Constituição Federal, Ministério Público, né, instituição essencial, função jurisdicional do Estado, enfim, função defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, viemos exemplificando, né, a advocacia pública, né, ou advocacia da União, a instituição que diretamente ou através do órgão vinculado representa a União, advocacia, defensoria pública, enfim, que são dispensáveis à administração e à justiça, fontes dos direitos, viemos falando das fontes primárias e secundárias, né, como exemplo as primárias da segurança, medicina do trabalho, fontes secundárias, jurisprudência, costume, doutrinas, ou seja, tudo aquilo que se baseia para, às vezes, no final, seguir uma certa diretriz para chegar a uma sentença, enfim, para chegar a um entendimento, né? Aí viemos com algumas definições. Jurisprudência é o conjunto de decisões do Poder Judiciário a respeito de um mesmo assunto. Ou seja, teve um entendimento daquele assunto ali, é
é meio que um consenso, então a gente ousa falar que é jurisprudência. Costume é a prática reiterada de atos em uma região a respeito de um determinado assunto. Doutrina são estudos que originaram publicações especializadas sobre o direito. Analogia, aplicação de uma situação jurídica, enfim, ramos do direito, público, que visa regular os interesses sociais, enfim, direito privado, né, assegurar a coexistência das pessoas e sociedade. Aí viemos fazendo as definições e as devidas analogias. Lei da introdução ao Código Civil, temos exemplos também, embaixadas e consulados, e todos os seus anexos, incisos ali. Exemplo, uma empresa não pode descumprir uma norma de segurança de trabalho alegando que não tem conhecimento da mesma. Viemos com seus incisos também. Direito do trabalho, né? Definições, é um conjunto de princípios de regras de instituições atinentes à relação do trabalho subordinadas a situações análogas. Proteção, norma mais favorável, comentando que o direito sempre aplica a questão do trabalhador à norma mais favorável, né? Por exemplo, se ele tiver que responder a um processo a um determinado município, né? A determinada localização, nesse caso, se aplica o que for mais favorável para ele, ele pode participar do processo, enfim, mais perto dele, né? Então, o direito sempre olha aquilo ali, né, do ponto de vista mais favorável para o trabalhador. Primazia da realidade, o fato real vale mais do que consta nos documentos. A gente comentou também, se chegar a uma fiscalização lá e ver um certo tipo de coisa, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho, ele vai acreditar mais o quê? No fato dele vendo ou na documentação apresentada, né? Eu, por várias vezes, a pedido do Ministério do Trabalho, né, chegava o ofício para a gente lá, né, a gente via que não era realidade, que às vezes era uma documentação apresentada na pressa do que a gente pedia, né, impresso no dia, você falava, não, isso aqui não está certo, não. O que meu olho está vendo não é o que eles estão mostrando, não é o papel, né? Ou seja, a realidade é uma coisa, a realidade induzida, tentada mostrar é outra. Bom, enfim. Contrato de trabalho, né? É o gênero que compreende o contrato de emprego. Falamos também sobre contrato de trabalho. Alguns direitos do empregado, né? Contrato de experiência, máximo de 90 dias, anotações da carteira de trabalho profissional, 48 horas para fazer tal anotação, né? Vindo até, assim, como a gente deu exemplo da tecnologia, né? Da própria tecnologia mesmo, da evolução, com a própria internet ficou mais fácil. Hoje é até mais difícil, né? Eu falo por mim mesmo de ver uma carteira de trabalho assinada mesmo. Hoje é mais online, ainda mais depois da carteira digital, né? Digitalizou-se muita coisa, ficou mais fácil, né? No final das contas. Bom, horas extras com adicional, férias com adicional, enfim, FGTS, 13º. Bom, adicional de insalubridade, né? Lembrando que insalubridade ali é 10, 20 ou 40%, né? Periculosidade é 30%, não há acúmulo de benefício no caso, ou se escolhe uma ou outra, descansos entre as jornadas, tem que ter esse delay, esse intervalo entre jornadas, licença maternidade, seguro-desemprego, repouso semanal, remunerado, enfim. Bom, pessoal, hoje é aula 2, né, e vamos dar continuidade a algumas definições também do direito, né, e comentar alguns pontos que são mais relevantes. Bom, rescisão do contrato, pessoal, por justa causa e demissão indireta. Então, vamos lá. Bom, quando o empregado descumpre algumas regras, o empregador pode demiti-lo por justa causa. Isso é fato, pessoal. Assim, tem de se ficar atento o quê? Ao contrato que o colaborador assina ali, que muitas das vezes está muito na entrelinhas ali, né? E acaba que o colaborador não percebe aquilo ali, né? De uma maneira ou outra, né? Mais na frente pode ser que venha dar algum problema com relação a isso, né? Do mesmo jeito que temos
os deveres dos trabalhadores, né? Também temos os direitos dos trabalhadores, né? É vice-versa, ou pelo menos deveria ser uma via de mão dupla ali. Bom, o empregado também pode requerer sua demissão indireta no caso do empregado descumprir o ordenado, né? A gente vai falar, vai comentar, mas às vezes acontece, pessoal. Bom, então o artigo 482, né, da Constituição fala isso para a gente, ó. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, né? Vamos olhar pelo prisma pelo prisma do empregador agora, ó. Ato de improbabilidade, ou seja, desonestidade, acontece também, ó, né? Assim, às vezes o colaborador entra ali e começa a rolar, começa a acontecer algumas coisas ali, então a desonestidade, ou seja, a improbabilidade é motivo da rescisão, enfim, da demissão por justa causa. Bom, incompetência da conduta, mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregado, né? Ou seja, constitui ato de concorrência à empresa. É muito comum a gente ver isso aqui, um exemplo aqui clássico, deixa eu ver, oficina mecânica, né? Vamos falar assim, o mecânico trabalha CLT ali, belezinha, mas o que ele faz? Muitos fazem, tira o serviço da oficina, pega por fora, faz na casa dele, né? Desde o cliente vai ali, muitas oficinas, até um pouco por causa disso, não é o mecânico que faz o orçamento, que dá o orçamento, normalmente tem alguém que faz isso, mas tem muitos lugares que fazem, né? Acaba que no final das contas, quem passa a relação de peça, enfim, do serviço é o mecânico mesmo, né? E aquilo de posse do orçamento, né? Muitas das vezes entrega para o cliente ali e fala, nossa, mas tá muito caro e tal, não sei o que tem. Não, se fizer comigo é X, né? Acontece isso, pessoal, é comum. Bom, letra D. Condenação criminal do empregado, desisdia, negligente, né? Seria negligência, embriaguez, às vezes é um pouco difícil ver isso, né? Mas a gente acaba que, se for parar para pensar, não é uma coisa tão incomum de ver, né? Às vezes é difícil, mas não incomum. Não por isso, muitas empresas ali, na portaria mesmo, já tem o bafômetro ali, né? Final de semana é quase certeiro, eles sorteiam um para soprar ali, enfim, né? Tudo um pouco de coibir isso aí. Violação de segredo da empresa, né? Que é outra coisa normal também. Geralmente, no começo de um contrato ali, você assina, né? Que vai guardar sigilo e tal, de algumas informações, né? Dependendo da atividade econômica da empresa. Abandono de emprego, salvo engano, tem que ser mais de 14 dias, 10 dias, eu não estou muito lembrado, mas abandono de emprego também se inclui aí. Vocês estão ouvindo, pessoal? Tá tudo bem? Eu posso ir continuando? Posso continuar? Posso dar continuidade aqui? Sim. Ok. Bom, ato lesivo de honra ou da boa fama, praticado serviço contra qualquer pessoa, ofensas físicas, enfim, né? Ato lesivo de honra ou boa fama, né? Basicamente a mesma coisa, só que, assim, o que muda aqui, pessoal? Deixa eu me ver aqui. É a mesma coisa, pessoal. Isso aqui eu acho que ficou errado na hora de transcrever aqui. Mas, enfim, ato lesivo, discussões, enfim, né? Chegando até, de fato, à via física. Bom, prática constante de jogos de azar. Isso aqui é até meio assim, né? Pode pôr um ponto nisso aqui, porque você quase não vê também, né? A galera do Tigrinho aí, enfim, né? Isso aqui né, bem comum. Perda de habilitação dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, né? Enfim. Do mesmo jeito que a gente viu, pessoal, do empregador, né? Também tem um outro lado, a contrapartida, que é o do empregado, né? Então, vamos ver no artigo 483, das suas diretrizes também, né? Quando é motivo, assim, né, o que o empregado pode fazer para rescindir um contrato ali. E tem, foram exigidos serviços superiores às suas forças,
né? E vamos falar que, assim, é muito fácil de acontecer isso aqui, né? Se a gente for parar para pensar e olhar o CLT ali, tem sempre algum grau dessa exigência, não é incomum, acontece. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo também, ó, se a gente for levar tudo ao pé da letra, né, que for do que diz a Constituição, enfim, né, do que mostram as leis ali, acho que ia ficar muito difícil de ter CLT. Correr perigo manifesto de mal considerável, né, famoso direito de recusa que a gente vê nas empresas aí, isso é comum, né, acontecer. Todo colaborador, lembrando aí que tem um direito, né, de recusar atividade perigosa. A gente não está recusando a atividade, a gente está recusando o perigo que aquela atividade impõe, né, isso é previsto em lei também, lá na NR1, disposições gerais ali, né, fala também disso, né, tem base jurídica, né, daquilo ali, como a gente falou, tem jurisprudência também, tem entendimento naquilo ali, né? Se você não está disposto a correr o risco, você não deve correr o risco, né? Aliás, você não deve de forma alguma correr o risco. Letra D, né? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, isso aqui também, né? Se a gente for parar e analisar friamente ali, é comum. Praticar o empregador os seus prepostos, né? Contra ele ou pessoas de sua família, também como diz, né? É o que a gente está falando, né? E muitas coisas assim, a gente vê que realmente, né? Realmente acontece. Empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, né? Próprio ou de outrem. E é comum também, pessoal, o empregador reduzir seu trabalho, né, sendo este por peça ou tarefa de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Em último caso, né, e com o que o empregador faz ali, ele baixa o CNPJ, enfim, né, ele contorna a situação, né, rescinde o contrato e contrata sob o novo CNPJ, também é muito comum isso. Inciso 1, ó, o empregado poderá suspender a prestação de serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. A gente vê muito isso aí, pessoal, muito desvio de função, né? Uma coisa comum também. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Inciso terceiro, na hipótese das letras D e G, né? Vamos olhar aqui, só recapitular D e G. Não cumprir empregadores obrigações do contrato e reduzir o salário, né? Também é comum isso aqui. Poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho ou pagamento das respectivas indenizações. Então, a gente vê, assim, que é uma via de mão dupla, né? Ou pelo menos deveria ser uma via de mão dupla, né? Com seus direitos e deveres, né? Suas obrigações, enfim, né? Mas, para isso, pessoal, existe o direito do trabalho, né? Existe ali, como se diz, as leis e tudo mais. Às vezes a gente acha que é difícil, né? E realmente, é, é, enfim, né? Montar todo o processo ali, né? E vem testemunhas, acaba tendo que judicializar o caso e tudo mais, mas às vezes é necessário, pessoal, né? Não só pelo salário, mas para que isso também não volte a acontecer, né? Para que outros colaboradores, enfim, né? Não sejam lesados, né? Tem muitos maus empresários aí, né? Picaretas mesmo, né? Do mesmo jeito que tem o colaborador morcego, tem o patrão daquele jeito também, né? A gente sabe disso. Bom, direito coletivo do trabalho e sindicato, né? Sindicato, né? São associações, né? Natureza coletiva e privada, né? Bom, são das únicas formas ali do colaborador, né? Através do sindicato, por meio de convenções ou acordos, né? Conseguir, de fato, algumas melhorias, né? A lei mostra isso claramente, né? Um trabalhador só não consegue, mas quando todo mundo ali, né, em torno do objetivo comum, né, do sindicato, enfim, do pessoal ali, consegue muitas coisas, né, muitos benefícios, né? Então, vem falar para a gente, né,
dos ajustes firmados entre sindicatos, né, os empregados, enfim, objetivo em comum, né, de conseguir a determinado objetivo. Bom, a outra definição, pessoal, sentença normativa, né, decisões aos tribunais do trabalho julgando dissídios coletivos, quando os sindicatos não conseguem negociar ou chegar a um acordo coletivo, quando os direitos e os deveres dos membros da categoria, né, enfim, quando não se consegue chegar no objetivo, tem muita demissão, né, enfim, tem essas sentenças normativas que é justamente para isso, né, para se chegar a um objetivo, mesmo denominador comum. A gente vê muito isso né, ouvia em indústria de carros ali, né, onde tinha um determinado número de demissão, né, e que a indústria não estava dando conta de segurar, aí eu vinha o sindicato e tentava barrar aquelas demissões ali, eu tentava fazer um acordo ali, né, uh, ou para não perder o colaborador por completo ali, ou reduzir a carga horária, né, enfim, né, às vezes, em último caso, até reduzir o salário, né, trabalhando-se menos ali, mas que não se desligasse completamente o colaborador. Bom, Justiça do Trabalho, né, compete a Justiça do Trabalho, processar e julgar, né, vamos ver aqui, primeiro, ações oriundas da relação de trabalho, ações que envolvam o exercício do direito de greve, ações sobre representação sindical, enfim, outras controvérsias decorrentes da relação do trabalho na forma da lei. Legislação previdenciária, pessoal. Competência legislativa, né? A gente vê aí a União, né? A Seguridade Social e a União também, o Estado e o Distrito Federal, né? A Previdência Social, a proteção e defesa da saúde. Aí aqui, pessoal, a Seguridade Social, a gente vê assim, que é um tripé, né? Previdência Social, assistência social e saúde. E saúde, a gente vê que estão ligados ali, né? Assim, a gente pode falar que estão no mesmo níveis ali, nos mesmos níveis. Uma coisa depende da outra, uma coisa é ligada à outra. Bom, a relação da Previdência Social, né, será organizada sob a forma de regime geral em caráter contributivo, né, e filiação obrigatória. E é para todo mundo, pessoal, a Previdência Social ali, né, quem tem, né, quem trabalha, né, quem labora em regime de CLT, né, ou até quem tem o microempreendedor individual ali, né, de uma forma ou de outra, né, mesmo contribuindo como autônomo, né, você acaba contribuindo para a Previdência Social, né. Então, vamos ver alguns benefícios aqui. Bom, dispõe sobre o seguinte, ó, planos de benefício, Previdência Social e da outras providências. Como a gente falou, né, empregado ou contribuinte individual autônomo, além dos segurados, temos outros beneficiários que são dependentes dos segurados, que de acordo com a lei podem ser o cônjuge, o companheiro, né, os filhos, enfim, né, de uma forma ou de outra ali, direta ou indiretamente, se beneficiam da Previdência. E vamos para os extratos, pessoal, da Previdência, né? Assim, vamos subdividir elas aqui, né? Nas suas aplicabilidades ali, ó. Auxílio doença do sedentário, né? E será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, né? Que é o tempo mínimo de contribuição para da entrada no auxílio doença. Exigida nessa lei ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias, né, consecutivos. E que a gente, né, reforça aqui, né, eu acidentei, né, auxílio-doença, até 14 dias, né, a empresa paga, e depois você já encosta no INSS. E lembrando, pessoal, que hoje é difícil, né, esse processo, né, burocrático, muitas das vezes é demorado, né, é um transtorno danado, tanto para a empresa, né, assim, que perde, mas quem perde muito mais, se a gente for olhar o colaborador, né, no meio disso tudo, né, no meio dessa novela, no meio desse andar da carruagem aqui, né,
porque você passa por comprovação, por exame, por perícia, né? E a gente sabe, assim, que fazer uma perícia hoje não tá fácil, não é fácil, né? A começar pela marcação da perícia, você chega lá, muitas das vezes não te tratam, assim, legal, né? A gente vê isso mesmo, é muito sério isso. E o prazo para você receber, você vai na perícia, você marca a perícia, você consegue marcar ela para daqui 30 dias, você vai receber mais daqui 60 dias, né? Então é uma dor de cabeça danada isso. Bom, aposentadoria por invalidez, né? Considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade, lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. E é o que a gente falou, pessoal, mesmo tendo, o que a gente vai ver mais na frente, o nexo causal daquilo ali, né? Com toda a documentação comprobatória que não tem como se exercer aquela função, aquela aposentadoria, mesmo assim é difícil, pessoal. Perícia, às vezes perícia ali, muitas das vezes ali não é fácil, né? Não sei o que eles arrumam, se tem um certo um limite ali assim, de periciados que eles aprovam, enfim, né? A gente sabe que não é fácil, né? A mesma coisa vale para o auxílio-doença ali, é difícil para marcar, é difícil para passar, né? E cada dia a gente vê que é um gargalo enorme do país, fator previdenciário ali, né? Que é como se fosse uma pirâmide ali, a gente vê a faixa etária de idade do pessoal ativo hoje, né? A gente vê que tem poucos ativos, né? Para a maioria da faixa da terceira idade ali, e quem paga esse pessoal é a gente que está lá ativo ali, né? O que vai acontecer se a taxa de natalidade não aumentar, né? É um sistema fadado a colapsar, infelizmente, né? É uma pirâmide. A gente vê falar em esquema pirâmide, enfim, né? Até esquema Ponce, né? O criador a título de curiosidade desse esquema pirâmide, né? Que a base ali ganha, né? Minto, o topo ali, né? Ganha, recebe alguma coisa, né? Fazendo alusão aos aposentados, enfim, a base se sustenta, né? E é uma coisa que a gente sabe que não vai para frente, né? Realmente é uma coisa fadada a cair, a desmoronar, enfim. O que a gente puder fazer, né? Pagar uma iniciativa privada, enfim, né? Poder poupar, né? Hoje tem muitas formas, assim, a gente guardar um dinheiro, né? Vamos falar assim, da gente investir um dinheiro, né? Pensar na previdência privada, enfim, né? E programando os saques ao longo do tempo, né? A gente faz uma carteira ali de um dinheiro, fala, vou viver mais uns 40 anos, né? Eu vou depositando aquela quantia todo mês, né? Em determinado período da vida, eu vou resgatando aquilo ali, é uma forma também, né? Então, de sair desse vínculo da aposentadoria, né, por invalidez também, enfim, né, sai desse ciclo que não é sustentável. Bom, pensão por morte, né, será devida ao cônjuge dos dependentes, né. Pensão por morte não tem o que falar, pessoal. Até hoje em dia, às vezes está um pouco mais burocrático também a pensão por morte. Eu falo no sentido, assim, de dar entrada nos papéis, né, de tempo de resposta, né, de tempo de fato, né, do dependente receber aquilo ali. Hoje em dia está tudo um pouco mais burocrático. Até aí está tudo certo, pessoal? Vocês estão me ouvindo com clareza? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer relatar alguma ideia aí? Tem alguma, como diz, alguma experiência a trocar? Tá tudo certo? Fala comigo. Tudo certo, pessoal? Pode continuar? Posso continuar? Pode. Bom, auxílio acidente, pessoal, será concedido como indenização, né, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente é, exercia, né? Ou seja, ali, quando a gente passar por uma perícia ali, né, quando a gente de fato comprovar que não
não tem mais capacidade laborativa para exercer aquilo ali, né, será concedido. Mas é o que eu falei, é burocrático, é demorado, né, e muitas das vezes o próprio governo tenta contornar a situação ali, né, de, de, de arrumar até uma profissão, né, alguma coisa assim que descaracterize enfim, né, o recebimento desse benefício. Não é difícil achar isso, né? Já vi vários casos assim de um colaborador, né, penar para conseguir o auxílio acidente. Bom, estabilidade no emprego, pessoal, né? Agora vamos falar assim das nuances ali da estabilidade no emprego. Bom, o empregado acidentado tem estabilidade provisória de 12 meses após o retorno ao trabalho e a cessação do benefício do auxílio-doença, né? Ou seja, então corta o auxílio-doença ali. Mas muitas das vezes, o que a gente vê, né, na empresa do modo comum ali? O colaborador vai lá, se acidenta, né, enfim, tem estabilidade, volta ali, passou os 12 meses, o que acontece? Tchau, obrigado. É muito comum também, pessoal, a gente vê isso aí. Outras formas de estabilidade, né? A CIPA, né, o CIPEiro ali, que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidente do Trabalho, né? Lembrando ali que eu tenho o meu quadro técnico que compõe a CIPA ali, que é uma das diretrizes para a segurança do trabalho, que é a CIPA, a NR5, o SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, NR4, também está junto ali, né? Mas o CIPEiro, o pessoal que mexe, né, que trabalha e compõe a CIPA, também tem essa estabilidade de 2 anos, né? Garantidas por lei. Ele pode ser dispensado, sim, mas desde que se classifique numa série de atribuições ali, uma série de pormenores muito graves para isso acontecer, né? Caso contrário, tem estabilidade de 2 anos. Dirigente sindical também tem essa estabilidade, né? Aqui está o parágrafo 543 que fala mais a respeito. E gestantes, pessoal, também tem essa garantia de 120 dias. Mas o que acontece, né? Tal qual a gente falou lá do acidentado lá, passou o período, que é muito comum, passou o período aqui de estabilidade, muitas empresas dispensam, e é muito triste isso, pessoal, e é muito comum acontecer. Ou seja, passou a estabilidade ali, às vezes o desligamento é certo. É um dos motivos que as mamães, aí, as gestantes, preferem continuar mais tempo com seus bebês, né? Assim, né, dar toda atenção, né, dar toda acompanhamento, né, devido até uma certa idade da criança ali, né, que é, assim, super, né, super certo de fazer isso, né, super bem pensado, enfim, super merecido de, enfim, da criança receber todo o acompanhamento ali. Bom, nexo técnico, né, epidemiológico, previdenciário, né, e o fator acidentário de prevenção. O que a gente vai ver aqui, pessoal, são as alíquotas, né, que as empresas pagam, né, como diz, abastecer o governo ali, né, para que volte para o trabalhador esses benefícios, auxílio acidente, né, enfim, as alíquotas tomadas, né, em forma de imposto para que se retorne esse dinheiro aí para o trabalhador, né. Então, a Lei 10.663 de 2023, né, assim dispõe. Vamos ver lá. Vamos ver, né? O artigo 10 estabelece que o quê? A alíquota de contribuição prevista ao financiamento do benefício de aposentadoria especial em razão da incapacidade laborativa causada pelos riscos ambientais pode variar de 1 a 3%, né? Ou seja, o que é pego ali, né, que é retirado, né, de contribuição, né, de imposto pela empresa, tem essa variação de 1 a 3%. Aí que também tem as suas nuances, né? Pode ser reduzido até 50%, aumentado em 100%, dependendo do desempenho da empresa, em sua atividade econômica. Enfim, isso tudo tem variação, pessoal, com a atividade econômica, né? Com o que a empresa está classificada na sua atividade principal ali, né, do seu CNAE, né? Cadastro Nacional de Atividade
deixa eu me recordar aqui, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, é isso, Cadastro Nacional de Atividade Econômica, né? Ou seja, quanto maior o risco ali que a empresa exerce atividade, né, consequentemente ela tem um faturamento maior, né, enfim, né? Então, várias atribuições para que sejam, né, levantadas as alíquotas, enfim, né, para reverter isso em benefício. Bom, anexo, né? E anexo técnico epidemiológico, previdenciário, o fator acidentário previdenciário. Bom, aqui, pessoal, o governo vem trazer um dado para a gente, assim, que é até preocupante se a gente vê com relação ao tanto de dinheiro, né, que envolve isso aqui, né, o gasto que é isso aqui, ó. Em 2003, a falta de segurança gerou um custo estimado de 3,8 bi, com 8,2 bi destinado a benefícios acidentários e contribuições especiais, representando 30% do financiamento necessário no regime geral da Previdência Social. Ou seja, pessoal, é um gasto enorme, né? Que do orçamento de 100%, 30% como diz, vai para a Previdência ali, né? Ou seja, a gente vê ali que é um gasto astronômico, né? E assim, e sério risco de colapsar aquilo ali, né? Como a gente já falou, não é pode, vai colapsar, né? Vai chegar num ponto que não vai dar conta né, enfim, de cumprir, né? De honrar com o seu regime previdenciário ali, né? Então, o governo vem trazer esse dado para a gente, né? Que é alarmante, a gente vê, né? E a gente já pode ir se preparando, como eu falei, né, procurando outras formas assim de buscar o melhor para a gente, né, de reservar um dinheiro, né, de investir em uma outra coisa, né, enfim, é, é notável isso, pessoal, tá? O que a gente vê aí no cenário, né, enfim, né, a gente vê que daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, não. Né? E aqui a gente está falando em caráter, né, de benefício, pessoal, em auxílio disso, auxílio daquilo. Além disso, a alta de afastamento de emissões por acidentes prolonga o desemprego para os trabalhadores afetados. E é isso, pessoal, o que a gente falou. A empresa perde, né, mas o colaborador perde muito mais. Né? Então, é ruim para todo mundo. Se por um lado a empresa ali ele fica marcada, né, pelo número grande de afastamento, pela queima sua imagem ali, por outro lado, um número de afastamento por acidente, por, por acidente temporário, enfim, por invalidez, né, por aposentadoria compulsória, enfim, né, a gente vê ali que, assim, compulsória não, pessoal, por aposentadoria por invalidez, a gente vê, assim, que são números alarmantes e, assim, que precisam de uma séria reflexão para vir contornar isso tudo. Bom, a legislação prevê que os benefícios concedidos por incapacidade laboral em decorrência dos riscos ambientais sejam financiados com alíquotas de 1, 2, 3% sobre salários pagos, conforme o ramo de atividade. É o que a gente já falou, pessoal. Né? Enquanto maior o risco aquela atividade, né, que a empresa trabalha ali, né, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, quanto maior é o faturamento da empresa, maior, né, vai ser a alíquota com que ela vai pagar de imposto para retornar aquilo ali para retornar aquilo ali em benefício para o colaborador, né, enfim, para a sociedade. E a gente vê assim que ano após ano é um dinheiro gigantesco, né, que entra na mão de governo, né, entra governo e sai governo, a gente não está falando do A, B, C, D, né, enfim, de todos, né, a gente vê que aquilo ali é um buraco negro, um buraco sem fim, entra governo, sai governo, e a gente só tem notícia, a gente só vê que o rombo vai aumentando, né, que um dia, né, um dia no futuro bem próximo, né, a gente vê que vai colapsar, e quando colapsar, pessoal, sai de baixo, quem que vai pagar os aposentados? Então é uma coisa complicada isso aí. Bom, conceito de NTEP, né? NTEP,
Tens a relação entre classificação nacional de atividade econômica das empresas, do agrupamento que lá que a gente falou, né, que é a atividade que é vinculada à empresa ali, né, que é do cadastro dela, e a classificação estatística internacional de doenças, problemas relacionados à saúde, né, no CID-10 aqui. Então, é o componente do FAP a partir do qual se dimensiona os benefícios ligados às doenças, aos acidentes de trabalho, a gravidade e os custos. É o que a gente vem falando, assim, né? Cada empresa ali tem sua classificação, enfim, né? Então, até isso é olhado, pessoal, né? A classificação, o aporte da empresa, né? O que ela tem ali, né? O seu faturamento, para ver as alíquotas, né? Com o que vai ser cobrado na empresa, né? Ou seja, para cobrar, eles é um leão, né? Para pegar o dinheiro em forma de imposto, né? Enfim, em forma de tudo. Agora, para retornar isso para a sociedade, que aí é outra conversa. Bom, disposições importantes, pessoal. Definições importantes, ó. Nexo, junção entre duas ou mais coisas. Ligação, vínculo, né? União, aí, Roases, né, 2021, traz essa definição para a gente. Nexo causal, relação que une a causa e efeito. Isso aqui é muito comum, pessoal. Esse nexo causal é da segurança do trabalho, né? Às vezes o colaborador ali está pleiteando alguma coisa na justiça, né? Receber uma periculosidade, né? Uma insalubridade, principalmente insalubridade, enfim, né? Que adentra ali na NR15, né? Na, na insalubridade, que tem que ter todo Oi, alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu te perguntar. Ah, Boa noite, tudo bem? boa noite. As empresas, elas podem ou não podem fazer acordo com o funcionário? Bom, você viu que esse último governo flexibilizou isso, né? Não. Como Ainda, assim? ainda é válido fazer acordo, sim. Você Ah, fala com entendi. relação aos 40% para sair? Isso. No Não, caso, ainda, assim, para mim não pedir conta, ele fazer um acordo comigo. não, ainda é válido, ainda está valendo isso. Até onde eu sei é válido, sim. Né, você fazer o acordo. Flexibilizou essa parte aí. Ah, Antigamente, antigamente não poderia ser feito isso, né? Mas de todo jeito, como que é seu nome? Desculpa, Ana Vitória. Ana Vitória, mas de todo jeito você vê assim, que sempre, né, entre aspas, teve isso, né? Meio que debaixo dos panos, mas tinha, né? Você chegava com o seu Porque, empregador e como falava eu tô assim, ó. grávida, sabe? Aí eu não queria, eu queria fazer um acordo com a minha patroa, só que ela falou que não faz acordo, que não existe isso. Aí eu fiquei por entender. Aí agora você está comentando, Ah, entendi, entendi. entendeu? Mas para ter toda a certeza, Ana, é Ana mesmo, né? Isso. Dá uma pesquisada, mas creio eu que ainda vale sim, viu? Ainda vale sim. Às vezes é ela que não quer fazer o acordo com você, mas vale sim. Isso mesmo. Bem provável que é isso, vale sim, né? Certinho, Anteriormente, obrigada. como é que o pessoal fazia? Devolvia os 40%, né, e falava assim, não, você me libera meu fundo de garantia e me libera meu seguro-desemprego. Aí era acordado assim, né? É meio que debaixo dos panos, né? Não era reconhecido isso, né? Mas com o governo passado flexibilizou isso sim. Eu acho que ainda é possível, sim. Pelo menos eu não lembro de ver mudança nesse sentido, não, mas tem acordo sim, eu tenho quase certeza que tem sim. Certinho, obrigada. De nada. Bom, pessoal, a gente está falando do nexo causal aqui, ah, né, a relação de causa e efeito. Vamos pegar um exemplo aqui que a gente estava falando da segurança do trabalho aqui, né? NR15 ali, né? Às vezes, muitas das vezes tem que fazer uma perícia para reconhecer a insalubridade ali, né? Que vai ver os limites de tolerância, né, ao qual o colaborador está exposto, aquele agente, os limites de tolerância ao qual ele está exposto, é feita toda uma medição, né, enfim, para se conceder a insalubridade e tudo mais, mas tem certas doenças, pessoal, que tem um nexo direto, né, com as doenças ocupacionais ali, por exemplo, que é a doença da ocupação ali, né, assim, a doença da ocupação.
Aquele tipo de atividade vai gerar um nexo, né, que é reconhecido pelo INSS ali. É o cabeleireiro ali, que é a lesão por esforço repetitiva, LER, DORT, doença, deixa eu ver aqui, DORT, doença, ótimo. LER e DORT, vai, que tem nexo reconhecido pelo próprio INSS ali. Muitas atividades também que mexem com o postural ali, né, que a gente vê que é um sério agravante para a coluna também, que já é reconhecido pelo INSS e tem esse nexo, né? Estou falando isso, né? Estou floreando isso para dar um exemplo, né? Prático do nexo causal, né? Mas o que eu falei, pessoal, é difícil se aposentar, né? Ainda mais da agora para frente, é difícil você dar entrada nos papéis, né? Quer dizer, entrada não é difícil, mas é uma burocracia danada para você reunir aquilo, né? Enfim, é burocrático. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Bom, então vamos continuar. Epidemiológico, não. Relativo à epidemiologia, o que é o estudo da ocorrência e a distribuição e os determinantes de um agravo à saúde, né, de uma população. Estudos de uma doença, né, originas, propagas e o porquê acontecem. Então, pessoal, algumas definições importantes, assim, que hora ou outra a gente acaba, né, esbarrando nesses termos aqui, né, só para dar uma elucidada para a gente aqui. Bom, da segurança da medicina do trabalho. Artigo 154, né? A observância em todos os locais de trabalho, do disposto neste capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, né? Por exemplo, Código de Obras, regulamentos sanitários, enfim. É o que fala aqui, pessoal, que embora tenha legislação em prol do trabalhador e tudo mais, né, exista as leis, não desobrigam elas de cumprir, né, Código de Obras, né, enfim, um exemplo, e regulamentações sanitárias. Era comum, pessoal, onde eu trabalhei, a gente olhar a parte sanitária também, né, a gente acha que não tem a ver, mas às vezes, direto ou indiretamente, isso aqui reflete na saúde do colaborador também. Por exemplo, se a gente for pegar por lei nas questões das normas regulamentadoras, a gente vai ver a NR 24 ali, que é as condições de conforto no ambiente de trabalho. A gente vê ali que tem que ter o sanitário feminino, que tem que ter vestiário, né, que tem que ter água potável, né, é uma série de coisas assim que envolve o trabalhador, né, mas não estão ele diretamente na atividade dele. Se é que vocês estão me entendendo assim, né? Então, a lei não fica só presa a questões do trabalhador também, né? Mas também a empresa tem que obedecer outras regulamentações, enfim, né? Outras diretrizes. Aí ele deu como exemplo o Código de Obras e regulamentos sanitários. Bom, artigo 155, incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Bom, questão primeira. Estabelecer nos limites de sua competência normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente referido ao artigo 200. Aí dá uma série de diretrizes, pessoal, que fazem parte, né, da segurança e medicina do trabalho. Eu não vou ler, né? Não vou lê-los, assim, vocês podem ler na íntegra depois, pegar com mais calma, né? Que a gente vai ver, assim, tudo em prol, né? Da segurança e saúde do trabalhador, vamos falar assim. Bom, artigo 156, né? Delegacias regionais do trabalho, né? Nos seus limites de jurisdição, né? Até onde elas podem ir. Promover a fiscalização no cumprimento das normas de segurança da medicina do trabalho, adotar as medidas que tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, impor penalidades cabíveis ao descumprimento das normas.
157, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordem de serviço, adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional, facilitar o exercício da fiscalização. Isso aqui, pessoal, por incrível que pareça, que a gente falou lá do que a gente vê, né? Do que a gente vê e do que entregam para a gente ali, né? Que é... Ai, eu esqueci a palavra ali, né? Que é uma coisa assim, é o fato que a gente vê, que eu dei o exemplo assim, muitas vezes a gente ia com o ofício do Ministério do Trabalho, ia fiscalizar, ia ver alguma coisa, né? A gente via claramente, quando era impresso no dia, né? Quando não fazia muito jus aos documentos mostrados ali, né? Então, essa fiscalização aqui, né? É obrigatória e assim, né? E tem que fazer, pessoal. É uma das formas de garantir a segurança. Mas não quer dizer, né, com o que a gente está recebendo, com os documentos mostrados para nós ali, que é o real, né? Muitas das vezes a gente sabe que não é. Que a gente, assim, prioriza mais, prima mais pelo fato que a gente está enxergando do que o que está sendo mostrado. Por exemplo, uma certa vez a gente foi num lugar, não vou falar um nome, né, enfim, atividade, por óbvio, mas a gente viu o colaborador não estava usando o PI, mexendo com uma coisa crítica, né, química ali, a gente foi falar com ele, mas eles dão, entregam e tudo mais. Mas cadê o EPI? Por que não estão usando, né? Se dá, entrega e a gente vai correr atrás dos pormenores e tal. Não, vou imprimir a ficha ali, né? Mas não esquece de mudar nem a data nem da impressão, né? A data que fez o negócio. Então, é coisas assim que a gente vê que, nossa, se eu pudesse falar tudo para vocês, a gente ficaria abismado. Vocês ficariam abismados. Bom, 158, cabe aos empregados, né? Observar as normas de segurança da medicina do trabalho, colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo deste capítulo, e tem a observância das instruções expedidas pelo empregador, o uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159. Mediante a convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais, atribuições de fiscalização, orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes. É o que a gente falou, né, dos órgãos fiscalizadores aqui. Bom, os órgãos de segurança da medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Aí aqui, pessoal, dá todas as diretrizes, né, para o funcionamento adequado, enfim, né, da segurança e medicina do trabalho. Eu não vou ler muita coisa, não, né, eu vou só passar assim, mas vocês podem ler e, assim, e ver, né, que, pelo menos em teoria, o colaborador está amparado. As normas que se referem a este artigo estabelecerão classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco, o número mínimo de profissionais especializados, a qualificação exigida para os profissionais em questão do seu regime de trabalho, as demais características e atribuições dos serviços especializados. Bom, artigo 163, né, vai falar um pouquinho da CIPA aqui. Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, de conformidade com instruções pedidas pelo Ministério do Trabalho, enfim, né. A CIPA, pessoal, NR5. E lembrando ali que para a gente compor a CIPA, para a gente ter o quadro da CIPA ali, né, na própria NR5 ali da CIPA, dá todas as diretrizes ali para a gente fazer eleição, se passa por uma eleição, né? Você elege ali o suplente e o efetivo imediato ali, enfim, né? Para ter composição de CIPA ali na própria norma, na própria diretriz da CIPA, ele tem que ter ao menos 20 colaboradores, e quando não tem esses 20 colaboradores, a empresa é obrigada a designar um
um responsável para cuidar dessas questões de saúde e segurança do trabalho, enfim, né? A CIP é muito importante, pessoal. Ele é um braço assim, da segurança do trabalho, né? A gente fala que é a CIPA, a NR5 e o SESMIT, que é a NR4, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então, um é o braço, um braço direito, um braço esquerdo, um braço direito. Mas, não sei se eu já falei isso com vocês, mas segurança, pessoal, segurança do trabalho ali, normas regulamentadoras, né? Principalmente segurança do trabalho, se faz com todos, pessoal. A gente não se faz só com o CIPA, nem com o SESMIT, não, né? Todos em função do objetivo comum, né? Todos pensando em segurança, né? É o que a gente chama ali de cuidado ativo. Eu cuido de você e você cuida de mim, né? Então, é nesse princípio aí que a gente tem que pensar, né? Mas o artigo 163 trouxe um pouquinho, né? Falando da obrigação aqui da Constituição da CIPA, enfim. Tá tudo certo, pessoal? Posso continuar? Até saí da tela aqui. Vou continuar aqui, licença. Bom, então vamos lá. Bom, artigo 64, né? Ainda sobre a CIPA, cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados nas regulamentações, na regulamentação que se trata do parágrafo único do artigo anterior. Aqui traz uma série de incisos também, mas se vocês quiserem ficar por dentro, né, de como é que a CIPA ali, né, as diretrizes, as eleições, NR5, pessoal, né, e assim, uma norma não muito grande, ela é pequena e é gostosa de ler, né, a gente vê ali os critérios e as diretrizes. E uma das coisas, pessoal assim, a gente comentou de atualização de norma, né, tal qual a gente falou que nem sempre acompanha a evolução que a gente quer. A última atualização da CIPA, se eu não me engano, do ano passado, não estou muito lembrado, acho que foi ano passado, ela dá possibilidade de fazer eleição por meio eletrônico, né? Normalmente, reúne todo mundo onde vai fazer a CIPA, aí tem aquela votação, e aquela votação tem que ser no horário de trabalho, né? Que afinal faz parte do trabalho, tem que ter uma divulgação da eleição dias antes, se eu não me engano, não sei se é 45 dias antes ou 15 dias antes, enfim, né? Então traz todo o parâmetro ali para a gente compor a CIPA, para a gente eleger a CIPA, né? Fala dos treinamentos ali do pessoal, né? Enfim, fala de muita coisa ali, assim, para realmente estruturar e fazer o funcionamento da CIPA. Bom, esse artigo 164, né, tem suas diretrizes, né, sobre a CIPA. Incisos primeiros, representando os empregados, titulares e suplentes serão eles designados. Então, ou seja, é tudo por votação, pessoal. A única coisa, uma das coisas, né, não é só essa, mas que o empregador escolhe é o presidente da CIPA. Aí é o empregador que escolhe. Bom, inciso segundo. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, no qual participam independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Inciso terceiro, o mandato dos membros eleitos da CIP terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Mas isso aqui, pessoal, tem todas as diretrizes, tal qual eu falei, né? E essa questão da reeleição, desse prazo, né? Se eu não me engano, tem 30 dias, né? Até 30 dias depois do primeiro dia útil, depois que a nova diretoria assumiu, para outra diretoria ali fazer um treinamento, enfim, é bem detalhado essa parte de CIPO na NR5. Aconselho vocês a dar uma lida na NR. Bom, inciso 4º, o dispositivo do parágrafo anterior não se aplicará a um membro suplente que, durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. E fala também, pessoal, é bem detalhado nessa questão de CIPA, estou falando mais porque ela está bem concentrada, a gente está bem vendo ela aqui, que, assim, até o número de reuniões, para vocês terem uma noção,
eu não posso perder, salvo engano, aqui tem que dar uma olhada na NR, porque não é esquecido agora, mas se eu não me engano, é 4 reuniões sem justificativa. Se eu faltar 4 reuniões sem justificativa, eu sendo cipeiro, eu já sou desligado, né? Eu já sou dispensado da CIPA. Para vocês verem o tanto que é sério isso. Então, vamos lá, anexo 5. Alguém chamou? Alguém perguntou alguma coisa? Eu fico escutando o barulho, acho que está chamando, mas eu vou continuar aqui, ó. Inciso 5. Quinto, o empregador designará. Tá fora? Oh, não, eu mandei o cachorro sair para fora. Não, acontece. Tranquilo. Inciso 5. O empregador designará anualmente, dentre seus representantes, o presidente da CIP. Os empregados elegerão, dentre eles, o vice e o presidente, o que a gente falou, né? Algumas atribuições do empregador aqui, né? Dentre elas, o presidente é ele que escolhe. Deixa eu passar para outro aqui. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal que não se fundar por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. A gente falou, ele tem essa estabilidade de 2 anos no cipeiro, tanto o titular como o suplente, né? E assim, só se ele fizer uma coisa muito grave pode ser dispensado, né? Da empresa, né? Enfim, né? Tem essa estabilidade pela CIPA aqui, mas caso contrário, né? Ele é como componente da CIPA, não pode ser dispensado, não. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de condenado a reintegrar o emprego. Isso aqui eu nunca vi, não, pessoal, para ser sincero com vocês, né? Aconteceu uma coisa de tal magnitude, tão grave, para ter que dispensar um cipeiro, mas normalmente não acontece isso, não. É bem difícil, eu mesmo nunca presenciei isso, não. Só se vocês souberem disso aí, quiser compartilhar, porque eu mesmo nunca vi dispensa de cipeiro, não. Não por comportamento. E não por outro motivo, né? Assim, ele está no seu período ali, de como cipeiro. Bom, artigo 166, né? A 201 da CLT, agora a CLT, também relativo à segurança e medicina do trabalho. Apresentamos a seguir um resumo das normas regulamentadoras, né? Que devem ser seguidas pelas empresas, instituições possuidoras de empregados regidos pela CLT. É o que a gente já falou, pessoal, até agora, né? É a CLT, pessoal. Para ser assim, para ter vínculo, né, com as normas, enfim, né? É o CLT. Tanto iniciativa pública quanto a privada tem que ter o vínculo ali, o CLT, né, o que vai regir, né, as normas aqui. Bom, e aqui, pessoal, ele traz um resuminho de cada norma. Ó. NR1, disposições gerais, ó. Prevê o campo de aplicação das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, né? Enfim, lá que eu comentei para vocês, lá do direito de recusa, é previsto especificamente aqui nessa disposição gerais, lá da NR1, né, que eu comentei com vocês, que é direito de vocês, né, recusarem o risco, né, lembrando que vocês não estão recusando a atividade, mas o risco que aquela atividade impõe, e se vocês não quiserem realizar a atividade, não há papa que vai fazer vocês fazer essa atividade, vocês podem sentar e cruzar os braços, e se o empregador mandar embora, ele está ferrado. Vocês mostrando que aquilo ali tem um risco, uma coisa grave, né? Esse ano aconteceu uma coisa muito séria, né? Eu não posso falar a empresa, mas com direito de recusa, né? Teve morte envolvida, né? Uma equipe foi trabalhar num lugar aí, e o pessoal viu que era perigoso, e os colaboradores usaram seu direito de recusa e não fizeram, e outros, por pressão, foram lá fazer e um morreu, né? Então, é uma coisa séria isso aí, e está tudo subsidiado pela NR1 aqui, disposições gerais. NR2, inspeção prévia, né?
prevêem casos em que as empresas são obrigadas a solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a inspeção prévia dos seus estabelecimentos, procedimentos. Isso aqui foi revogada, pessoal, justamente para modernizar, para flexibilizar essa inspeção e para modernizar, né? É o que a gente falou que nem sempre, né, as leis, né, as NRs chegam ali na atualização tão rápida quanto a gente quer, né? Porque hoje a informação, né, enfim, a digitalização está bem mais rápida, tem aplicativo para N coisas, né? Nem sempre chega na velocidade que a gente quer, mas essa inspeção prévia aqui foi uma das normas que foram revogadas. NR3, embargos ou interdições, prevê os casos em que os serviços, as máquinas, os equipamentos das empresas podem ser paralisados por não atender às normas de segurança. E lembrando, pessoal, que aqui tem uma diferença em embargo e interdição. Embargar, eu posso embargar uma obra inteira, né? Ou eu posso interditar só aquele equipamento que está dentro da obra, sem embargar a obra diretamente, né? Ou seja, vocês entendem assim, uma coisa eu paro por completo e a outra coisa eu só interdito. Bom, NR4, que a gente falou, né? Serviço para acessar a Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, aqui tem o quadro ali dos seus profissionais que compõem o SESMIT, né, que a gente falou que é o braço da segurança, né, e saúde, é o braço da segurança e saúde do trabalho, né, juntamente com a CIPA, não por acaso que vem uma e depois vem a outra, né, mas é um braço direito ou esquerdo direito, enfim, né, na NR4 que a gente tem a composição dos componentes ali do quadro do SESMIT ali, né, que também tem relação com a atividade econômica da empresa, com o grau de risco que ele atua ali. Por isso, muitas das vezes, a gente vê só técnico de segurança no trabalho, porque para a gente ter um ambulatório ali, para ter um médico, né, para ter um enfermeiro, para ter enfim, para ter um técnico ali, profissional da saúde, para ter um engenheiro, a empresa precisa ter um número de funcionário muito grande, né? Para ter o registro desses cargos, a empresa precisa ter um número de funcionário muito grande, a depender do grau de classificação do risco da empresa ali, né? Então, essa NR4 que dá a diretriz para compor esses profissionais nas empresas, né? Ela que vai falar o número desses profissionais especializados, enfim, né? NR5, que a gente tanto falou, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, né, que vai ter a sua composição da sua CIPA ali, né, enfim, do seu titular, dos seus suplentes, né, tudo em prol da segurança do trabalho ali, essa comissão. NR6, pessoal, que é a NR lá dos equipamentos de proteção individual, que prevê os tipos de equipamentos de proteção individual, as empresas devem fornecer aos seus empregados para resguardar a saúde. E lá na SNR, pessoal, fala da compra, fala de adquirir, né, fala que tem que ser uma via de mão dupla ali, tanto a questão do colaborador acatar, né, com o que fala sobre o uso da NR, quanto o empregador tem que cobrar o uso, enfim, né, tem que fazer valer, usar aquilo ali, né? Tem que ser uma via de mão dupla. NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, que abarca ali, né? Abarca ali, né? A saúde, enfim, né? Dos colaboradores, tem que ter esse programa. Bom, NR8, pessoal, edificações, prever os requisitos técnicos mínimos a serem observados nas edificações, né? Enfim, que a gente vai ver ali guarda-corpo, sinalização, né? Enfim. NR9, Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. Essa norma sofreu atualização, pessoal. Hoje é o PGR, tem uns 2 anos já, salvo engano, foi em 2022, né? O Programa de Gerenciamento de Risco, que contempla muito mais coisas que o PPRA, né? Que o PPRA ele abrangiu os riscos ali, né? Físico, químico e risco físico, químico e de acidente, se eu não me engano, né? Aí o PGR passou a ser realmente um programa de gerenciamento de gestão, né?
abarcando muito mais riscos ali. Aí entrou o físico, químico, de acidente, ergonômico, químico, físico, químico, de acidente, ergonômico. É 5 riscos, pessoal, que o PGR abarca, além de muito mais coisas, né, relacionadas ao gerenciamento de riscos. Físico, químico, ergonômico, de acidente. Estou esquecendo mais um, mas tem mais, né? Cinco riscos. Bom, a NR10, pessoal, instalação e serviço de eletricidade, né? NR do eletricista, né? Que dá diretriz para mexer como diz, com coisas, né? Eletrizadas ali, né? A gente vai ver que não é simplesmente saindo e mexendo com a eletricidade, né? A gente tem que ter um bloqueio, né? Tem que ter um passo a passo antes enfim, executar a atividade ali. NR11, transportes e movimentação, né? Armazenamento e manuseio de materiais. NR12, máquinas e equipamentos, que é muito comum, principalmente, né, em serralheria que a gente vê ali, né? Que eu tive tanta chance, né, de presenciar, acompanhar os trabalhos em serralheria, que muitas das máquinas não têm proteção, né, a seus componentes ali rotativos, né, por exemplo, polia, eixo, enfim, né, são partes rotativas pela MR que pede essa proteção, tem muitos lugares que não tem, né, e assim, acho que eu já comentei isso, mas marcenaria, serralherias é muito comum, né, caso de amputamento ali, o pessoal perder membro ali, tudo porque o disco ali, né, enfim, a serra não tem a proteção, né, tal qual a NR pede, né, e assim, que é essencial para evitar acidente. A NR13, caldeiras e vasos de pressão. NR14, fornos. NR15, da insalubridade, operações insalubres, né, lembrando que ali a insalubridade é de 10, 20 a 40%, né, a gente vai ver a medição dos agentes, enfim, dos agentes químicos, que todos têm seu limite de tolerância em determinada certa substância, né? Aí cabe ao engenheiro, enfim, quem estiver fazendo a medição no local, né, comparar com as normas, com os limites de tolerância. NR16, né, atividades e operações perigosas, ergonomia, NR17 ali, que surgiu pela demanda do pessoal da informática, né, que é questões de postura, né, cadeira, apoio para os pés, né, enfim, estabelece esses parâmetros, né, entre elas ali questões psicológicas, né, enfim, né, tudo voltado à ergonomia. NR18, construção civil, dá diretrizes, deve ser adotado nas indústrias da construção civil, né, enfim, explosivos, líquidos combustíveis inflamáveis, NR20, trabalho a céu aberto, que a gente vê ali as radiações não ionizantes, radiações ionizantes. NR22, segurança ocupacional na mineração, específica, né, para essa área, mineração. 23, proteção contra incêndio, a gente vai ver os tipos de extintores a serem usados ali, A, B, C, né? Sólido, material sólido, B, tipo B ali líquidos inflamáveis, tipo C, equipamentos elétricos, né? Dá essas diretrizes para a gente, combate ao incêndio. NR24, que a gente comentou, condições sanitárias e conforto dos ambientes de trabalho, que a gente vê ali os refeitórios, enfim, os banheiros, né, separados para ambos os sexos, cozinhas, alojamento, água potável. NR25 de resíduos, prevê as medidas de proteção e destino final, e serão dados os resíduos industriais, enfim, né? Uma coisa para seu lugar e cada lugar para a sua coisa, né? Onde você tem que descartar as coisas certas ali. Muitas empresas têm essa preocupação da coleta seletiva, né? Tem as cores separadas, né? Para sua lixeira ali, né? Individualmente. Papel lixeira azul, vermelho plástico, vidro verde, metal amarelo, né? Cinza, se salvo engano, é coisas não recicláveis, né? Enfim, dá essa destinação adequada.
NR26, a sinalização de segurança, né? Que é muito comum e muito presente em edificação. Tem seu padrão também, pessoal, a altura que você vai pôr a plaquinha ali, né, para identificar a distância de uma placa a outra, né? O pictograma, que são aqueles desenhozinhos, né, na sua placa, o letreiro que você vai usar, o tamanho da letra, enfim, né? Tudo isso é mencionado nas NRs, né, nas normas regulamentadoras, assim, que dão diretrizes, né, ao desempenho da atividade segura. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Quer compartilhar alguma experiência? Fiquem à vontade. Dúvidas, sugestões, murmúrios, lamentos, né? Quiser compartilhar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, o momento é esse. Ô, Frank, eu queria fazer uma pergunta. Hum, Quantas pessoas no refeitório? O máximo e o mínimo? o máximo e o mínimo? Para ter no refeitório. Esse refeitório móvel. Você está olhando que tem muitos casos lá, pelo que eu estou percebendo. O ambiente é muito pequeno. Por exemplo, assim, às vezes tem 2 refeitórios com uma turma de 100 pessoas. Ah, entendi. Esses refeitórios são os móveis, né? Ah, Aí, às vezes, o pessoal do campo mesmo. entendi. É o que fica no campo, né? Não é Na sede mesmo, não. Fica na no sede. campo. Ao número de pessoas certas, como que é seu nome? Samanta. Samanta, eu não vou saber te falar, mas se você olhar a NR31, ela dá essa diretriz ali. Se eu não me engano, ela fala. No 31? NR31 ali, que é esse pessoal do campo ali. Ela, se eu não me engano, ela fala assim, o dimensionamento que tem que ter a frente de trabalho aí. Ela dá assim, se eu não me engano, pela quantidade de pessoas e pela área do seu galpão ali, pela área da sua edificação. Uhum. Outra coisa, eu observei que num local que tem, vamos supor, tem 10 homens e uma mulher, tem que ter o banheiro separado pela mulher, né? Tem que ter sim. Tá. Tem que ter. Como que é Samanta, né? Isso. Quer ver uma coisa prática que a gente comentou, que as empresas, assim, não tão somente seguem ou devem seguir as NRs, as questões sanitárias também é levado em conta, porque se você for olhar, se eu não me engano, quer ver? Eu não vou lembrar agora, o Código de Saúde de Minas Gerais. Não sei se é 12.260, eu não lembro certinho, mas alguma coisa assim. O Código de Saúde de Minas Gerais também fala muita coisa, dentre uma delas fala assim, ó, no meio ambiente, preparação de alimentos ali, isso a sanitária sabe, isso é a Bíblia do vigilância sanitária. Tem que ter telinha nas janelas, os ralos ali tem que ser aqueles rotativos, não pode ser ralo aberto. A lixeira que você vai jogar seu resíduo ali, ela tem que ter pedal, você não pode ter contato direto com o lixo. O banheiro ali, o banheiro na NR24, na NR31 fala isso. O banheiro tem que ter o dispositivo para você enxugar a mão ali, e não pode ser toalha, tem que ser papel, tem que ter a devida meio de asepsia ali, ou sabonete, ou enfim, o detergente. Então, é coisinhas criteriosas assim. Você pode pegar o Código de Saúde de Minas Gerais, se eu não me engano, eu não sei se é 12.260, eu não estou muito lembrado, faz tempo que eu não mexo com ele. 12.260, NR31 e NR24. Vai dar uma diretriz boa para você olhar isso aí. Não, certinho. Outra coisa, a CIPA que a gente faz lá, a gente faz reunião mensalmente, uma vez no mês, né? Uhum. Então, a gente segue um calendário o ano inteiro, uma vez no mês. Tá certo? Tem que fazer essas reuniões, sim. Você fala o período. Porque parece que ia sair uma lei aí que era só de 3 meses, né? Não sei se foi aprovado. Você precisava fazer a reunião só de 3 meses. Mas a gente segue mês e mês.
Ah, entendi. A última atualização que eu acompanhei da NR, eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Eu comentei com vocês que ela dá, assim, dá mais liberdade, dá mais flexibilidade para fazer eleição com meio eletrônico, se for o caso. Mas, salvo engano, essa reunião é mensalmente mesmo. Uhum. Aí tem que dar uma olhada nisso aí, NR5. Não, certinho, obrigada, viu? Nada, imagina. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa, né? Agradeço a presença de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem passar para a tutora, enfim, né? A gente vai conversando, vai alinhando, né? Mas recomendo que vocês deem uma olhada nas NRs aí, principalmente NR5, né? Essa composição da CIPA, NR4, do SESMIT ali, né? Que são leituras, assim, legais de se fazer. E vocês, como técnico de segurança do trabalho, né? Se eu não me engano, é o curso de vocês, né? Vocês vão mexer diariamente com isso, né? Assim, coisinhas que depois que vocês começarem a mexer, vocês não vão largar mais. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês, pessoal. Então, boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.